Sou Jefferson Azevedo, do canal Psicologia Sem Segredos, e hoje daremos continuidade ao tema aprendizagem emocional. Daremos várias dicas importantes sobre um conteúdo que deve ser extremamente importante para pais, educadores e para todos aqueles que lidam com crianças. Seu filho faz birra? O que fazer? Um tema de extrema importância que hoje nós abordaremos para você. Antes de continuarmos, dê o seu like, se inscreva no canal, porque nós daremos dicas de extrema importância sobre um tema que todos os pais gostariam de saber como lidar adequadamente. Seu filho faz birra? O que fazer? Muitas vezes, em determinadas idades, as crianças têm uma grande dificuldade de lidar com as suas frustrações. Mas desenvolver a capacidade de lidar com as frustrações é de extrema importância para que possamos ensinar as crianças a lidarem com esses aspectos emocionais. Lidar com as frustrações é de extrema importância no sentido de que, no futuro, elas se tornem adultos mais equilibrados para lidar com as dificuldades e obstáculos que a vida irão lhe apresentar. Todos nós temos as suas dificuldades, sejamos adultos ou crianças. Mas quando estamos em desenvolvimento e na estruturação do nosso eu, do nosso ego, e também das nossas capacidades cognitivas, fica muito mais fácil ensinar as crianças a lidarem com essa frustração, com essas dificuldades que elas irão ter durante a vida. E é por isso que nós adultos, pais, mães, educadores, temos que trabalhar adequadamente para que desenvolva essa capacidade, essas habilidades, essas competências, para que no futuro elas possam aprender a lidar com esses processos e conseguir respostas adequadas, sem consequências desastrosas, tanto para a vida profissional, pessoal, ou mesmo para aspectos patológicos que porventura possam se desenvolver no futuro. Então, muitas vezes, nós adultos não sabemos lidar adequadamente com as birras. Então, vou dar alguns exemplos que podem ser de fáceis compreensões. Eu vou tentar aqui evitar, às vezes, termos mais técnicos da psicologia, mas caso alguém queira fazer um comentário para que eu venha a explicar mais tecnicamente esses aspectos, deixa seu comentário lá no nosso canal que eu terei o prazer de lhe responder. Então vamos embora para que a gente compreenda um pouco esse processo, e eu acho que a melhor maneira é nós entendermos exemplos mais claros. Então, vamos tentar visualizar uma determinada situação. Imagine que uma criança de mais ou menos 4 a 5 anos de idade está em um supermercado, junto com os pais, e neste momento ela deseja alguma coisa ali da prateleira do supermercado. E neste momento, quando a sua atenção ela não é vista e os seus desejos não são atendidos, essa criança começa a manifestar de forma, às vezes, um pouco chamativa a sua insatisfação, ou seja, ela começa a fazer birra para que ela seja atendida, para que assim ela evite a frustração. Neste momento, se os pais atenderem a esse pedido da criança e dar a ela aquilo que ela deseja, você, pai, mãe, educador ou cuidador, você estará reforçando esse comportamento. E ao reforçar este comportamento, provavelmente ela vai repetir novamente esses comportamentos em outros momentos, seja em um supermercado, seja no shopping, seja em casa, porque, na verdade, aquele comportamento no qual ele foi reforçado, ela teve um ganho com isso, ou seja, o seu desejo foi atendido. Então, muitas vezes, para evitar um mau olhar da sociedade, ou mesmo constrangimento de uma criança estar fazendo birra em um determinado local, os pais acabam atendendo o desejo daquela criança. E isso, infelizmente, não deve ser realizado, pelo contrário. O que nós devemos fazer é conversar com a criança, chamar a atenção para aquele fato e dizer que nós não atenderemos aquela situação ou aquele desejo.
Uma outra questão que às vezes ocorre é que eu vejo alguns pais também ensinando de forma errada, porque muitas vezes nós não temos o conhecimento técnico necessário para entendermos o processo de aprendizagem, seja ele emocional, seja comportamental. Então, muitas vezes a criança faz uma pirraça, faz a birra, né, como assim nós podemos chamar hoje em dia, e alguns pais, eles falam, quando chegarmos em casa, nós iremos conversar. Porém, a capacidade de memória e a capacidade cognitiva de uma criança nessa faixa etária, de mais ou menos aí, não é, até os 8, 9 anos de idade, você tem uma certa limitação tempo espacial. Se você reparar muito bem, se nós chegarmos para uma criança pequena e falarmos que amanhã nós iremos ao cinema, daqui a aproximadamente 30 minutos, 1 hora, ela vai lhe perguntar, já é amanhã? Ela não tem noção necessariamente de passado e de futuro. Então não adianta falar que posteriormente você irá conversar com ela, porque ela não vai ligar, né, o fato de você estar conversando com ela, a birra que ela fez há 2, 3 horas atrás, né? Seja no shopping, seja na rua ou mesmo em casa. Então o momento mais adequado de você chamar a atenção dessa criança para educá-la adequadamente sobre o comportamento dela é na hora, né, e no fato em que ocorreu. Então não adianta você tentar posteriormente corrigir a criança. A correção tem que ser naquele momento, naquele exato instante. Porque ela tem dificuldade de estabelecer uma memória de longo prazo. A nossa memória de curto prazo ou memória de trabalho, ela dura no máximo aí 30 segundos. Então nós temos exatamente esse tempo, de 15 a 30 segundos, para fazer essa correção no comportamento da criança. Então devemos perceber que jamais devemos atender às birras e às pirraças das crianças, porque nós iremos reforçar aquele comportamento. E quanto mais reforçamos, depois teremos mais dificuldade de consertarmos este processo. Eu vou dar um outro exemplo que eu acho que fica um pouco mais claro. Imagine que nós iremos passar por um processo de aprendizagem para aprender a usar um editor de texto. Ok. Se você hoje entrar, tem diversos editores de texto, não vou falar aqui o nome de editores de texto para que a gente não faça uma propaganda, mas você entrou num certo curso de informática para aprender um editor de texto. E você levou 1 mês para aprender o básico desse editor de texto. Ok. Esse processo de aprendizagem, pode-se dizer, até que durou aí um certo tempo e não foi tão difícil assim esse processo de aprendizagem. Porém, agora eu lhes pergunto, de uma forma um pouco mais direta, quanto tempo você leva para desaprender os seus maus hábitos? É muito mais fácil nós aprendermos algo novo, seja ele uma habilidade, uma competência ou mesmo aspectos comportamentais e emocionais, do que depois desaprender maus hábitos. Então, imagine os seus maus hábitos alimentares ou seus maus hábitos em outras áreas. Quanto tempo leva para desaprendermos esses maus hábitos e construirmos bons hábitos? Então a melhor forma de você ensinar bons hábitos para o seu filho é nessa faixa etária que a neuroplasticidade ainda tem uma ação mais abrangente. Então, em vez de você reforçar esses comportamentos de birra e pirraça, começa a ensinar o seu filho adequadamente a tolerar as frustrações, para que assim futuramente ele tenha condições de ser um adulto equilibrado e dar conta dos momentos que a vida vão lhe apresentar de dificuldade. Então, em vez de você tentar corrigir isso em casa, posteriormente, corrija naquele momento em que a birra aconteceu. Um outro fator importante é a gente tentar evitar os estereótipos. Como eu falei, a criança está em desenvolvimento. E em nenhum momento ela está fazendo essas birras na intenção de prejudicar os pais ou prejudicar uma outra pessoa. Ela simplesmente está tentando fazer com que os seus desejos sejam realizados. Não vê isso como uma maldade da criança, mas como um comportamento natural naquela faixa etária, porque ela está em processo de construção.
E nós, adultos, temos que ajudar as crianças a se construírem adequadamente. Então, infelizmente, na nossa sociedade, muitas vezes, nós não dedicamos o tempo necessário para educarmos as crianças adequadamente, para termos paciência para construir e ajudar a criança a desenvolver o seu eu, desenvolver as suas capacidades cognitivas e desenvolver uma personalidade que ela possa ser muito mais sociável e capaz de lidar com as frustrações que a vida irão lhe apresentar. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, deixem os seus comentários e até um próximo programa.